Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Hoje continuamos nosso estudo sobre a posição católica sobre as outras religiões. Qual é o nosso entendimento das religiões que se proclamam, na verdade, religiões, mas que na verdade não passam de invenções humanas e desvios da verdade? E confrontamos esse entendimento católico, que fazemos questão de expor primeiro, com aquele ensinamento nada católico da seita conciliar. Nós expomos várias autoridades no vídeo anterior que mostram realmente a inimizade que possuem, né, um para com o outro, porque nós vemos de um lado da coluna a Igreja Católica exprimindo de forma cristalina a sua posição sobre as outras religiões, que é basicamente: as outras religiões são desvios da verdade, são meras invenções humanas, as pessoas dessa religião precisam se converter e nós não podemos colaborar ou dialogar com eles porque não há nenhuma relação entre Deus e o diabo, entre Cristo e Belial, entre o fiel e o infiel. Basicamente isto. E nós vimos que na outra coluna, a coluna conciliar, ensina-se exatamente o contrário. Ensina que as outras religiões, elas são um patrimônio. Ensina-se que as outras religiões, elas são uma preparação para o Evangelho. Ensina-se que você deve procurar o diálogo e promover tudo o que há de bom nessas religiões. E que não há problema nenhum entre o fiel e o infiel se misturar junto ali, num só lugar em Assis, para rezar um para Deus e os outros para Satanás. E assim mesmo, fazendo esse tipo de coisa, nós vamos obter a paz no mundo. Essa é a ideia de João Paulo II, essa é a ideia da seita deste homem. Isto é católico? Claro que não é católico. Isto é defensável? Claro que não é defensável. E isso nós vamos ver agora mesmo, quando olhamos para a Escritura e vemos qual é o ensinamento da Santa Escritura sobre as outras religiões, as religiões dos gentios, aquelas que João Paulo II trouxe para rezarem para o seu Deus. Que Deus quer? Satanás. E é isto mesmo que diz o Salmo 95, versículo 5, fala assim: todos os deuses dos gentios são demônios. E São Paulo explica essa mesma passagem, dizendo: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vós tenhais sociedade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Então não podemos dizer que somos do Senhor se nós temos parte, colaboração, amizade com pessoas que oferecem aos ídolos, como o próprio João Paulo II, que recebeu na sua testa a marca de Shiva, um deus indiano, um ídolo. E nós vamos ver mais testemunhos agora disso aqui. Vamos passar agora para o que ensina. Vamos para o outro lado da coluna e vamos ver o que ensina Paulo VI sobre esta matéria, da nossa relação, ou do que tem a nos oferecer as outras religiões. Ele diz o seguinte: um tal anúncio destina-se também a porções imensas da humanidade que praticam religiões não cristãs, que a Igreja, olha só, respeita e estima, porque elas são a expressão viva da alma de vastos grupos humanos. Vastos grupos humanos que oferecem sacrifícios aos demônios, que adoram falsos deuses, que são demônios. É isto. Olha só o que ele diz: a Igreja respeita e estima. Ou seja, se você está nesta igreja falsa do Vaticano II, você com eles respeita e estima, porque isso são atos oficiais deles. Você respeita e você estima Satanás, a serpente, o demônio. É este que você respeita e estima nessas falsas religiões inventadas por ele, pelo inimigo do gênero humano, pelo homicida desde o princípio, pelo pai da mentira. Você o patrocina se você tem parte com o Paulo VI, que escreveu isto aqui na Evangelii Nunciandi, número 53, a 8 de dezembro de 1975.
Se você é realmente um católico, meu amigo, você não pode estar em comunhão com esse tipo de apóstata. Vamos novamente ouvir o testemunho da Sagrada Escritura e como ele desmente as falsas doutrinas, as novidades inventadas por esses homens perversos. Diz assim a Santa Escritura: o que não é comigo é contra mim. O que não ajunta comigo desperdiça. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Mateus 12:30. E mais, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que porém não crer será condenado. Marcos 16:15-16. Esta é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, a verdade mesma, a própria verdade nos dizendo: não há salvação fora dele. Quem não crer nele será condenado. Quem não está com ele está contra ele. Essa é a doutrina para as outras religiões ouvirem. Essa é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina anunciada pelos apóstolos. E o que João Paulo II vai fazer? Blasfemando o Espírito Santo. Este homem que nesta seita do Vaticano II é considerado um santo, um homem que blasfemou contra o Espírito Santo, é considerado um santo. Vamos ver então o que ele ensina. Olhe só a blasfêmia. Meu Deus! O Espírito Santo não está presente nas outras religiões somente através de expressões autênticas de oração? Não somente. A presença e ação do Espírito, como escrevi na carta encíclica Redemptoris Missio, não atingem apenas os indivíduos, mas também a sociedade e a história, os povos, as culturas e as religiões. Normalmente, é na prática sincera daquilo que é bom em suas próprias tradições religiosas e seguindo os ditames de sua própria consciência que os membros de outras religiões respondem positivamente ao convite de Deus e recebem a salvação em Jesus Cristo, mesmo enquanto eles não o reconhecem ou aceitam como seu Salvador. João Paulo II, As Sementes da Palavra nas Religiões do Mundo, 9 de setembro de 1998. Este é um discurso de João Paulo II, recebeu este título, As Sementes da Palavra nas Outras Religiões. Isto é um ato de completa apostasia da fé católica. Note bem o que ele diz. Ele diz que as pessoas serão salvas mesmo que não reconheçam Jesus Cristo. E que o Espírito Santo age nas religiões falsas. Ele está dizendo que o Espírito Santo mente. Ele está dizendo que o Espírito Santo salva sem Cristo. Isto é um absurdo. E que espírito, afinal, de que espírito esse homem está falando? É de Lúcifer, de Satanás. É desse para quem ele trabalhou a sua vida inteira. É este aí. E este que os conciliares chamam de santo. Que santidade há nisto? Que santidade há nisto aqui? Aí não há santidade. Agora, na Igreja Católica há santidade. Nós vemos as palavras do Papa Leão XII, santidade, que assim fala. Diz ele: evidentemente é impossível que Deus sumamente verdadeiro, Ele mesmo verdade suprema, providência ótima e sapientíssima, remunerador das boas obras, possa aprovar todas as seitas que professam falsas doutrinas, muitas vezes contraditórias entre si, e possa conferir os prêmios eternos aos que as professam. Nós dispomos, de fato, de uma profecia bem mais segura, não da sabedoria deste século, mas da sabedoria do mistério divino, na qual fomos instruídos. Por fé divina cremos que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e que nenhum outro nome tem sido dado sobre a terra para obrar a salvação, senão aquele de Jesus de Nazaré. Por isso dizemos que fora da igreja não há salvação. Papa Leão XII, Ubi Primum, número 14, 5 de maio de 1824.
Esta é a doutrina católica, a verdadeira doutrina. Isto não pode ser, estas seitas, obras do Espírito Santo, e não pode haver prêmio eterno para eles sem Jesus Cristo, sem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sem que o joelho se dobre, sem que a boca professe a fé em Jesus Cristo, não pode haver salvação. Esta é a verdade católica deturpada por João Paulo II, este apóstata. E não só ele, temos aqui o contra-testemunho, a mentira de Bento XVI, que assim fala: além disso, desejo aqui manifestar o respeito da Igreja pelas antigas religiões e tradições espirituais dos vários continentes. Contém valores que podem favorecer imensamente a compreensão entre as pessoas e os povos. Muitas vezes, constatamos sintonias com valores expressos também nos seus livros religiosos, como, por exemplo, o respeito pela vida, a contemplação, o silêncio e a simplicidade no budismo, o sentido de sacralidade, do sacrifício e do jejum no hinduísmo, e ainda os valores familiares e sociais do confucionismo. Vemos ainda noutras experiências religiosas uma sincera atenção à transcendência de Deus, reconhecido como Criador, e também ao respeito da vida, do matrimônio e da família, e ainda um forte sentido de solidariedade. Se escreve Bento XVI, na Verbum Domini, número 119, de 30 de setembro de 2010. Aqui está Bento XVI executando o plano satânico do Vaticano II. Totalmente conforme o programa. Em vez de promover o catolicismo, em vez de promover a conversão dessas pessoas que estão sendo iludidas pelos aspectos bons dessas falsas religiões, a fazerem coisas más contidas nessas próprias religiões, em vez de pedir para que se convertam a Jesus Cristo, ao único caminho de salvação, ele promove essas religiões, promove tudo o que há de bom nelas, sem pedir conversão, sem dar testemunho da verdade de Cristo. Isto é um falso profeta em todo o seu poder, agindo e seduzindo os mal informados. Aqui estou, dando testemunho da verdade, mostrando o que é o ensinamento católico e dando a você agora, através do Papa Pio XII, um verdadeiro modelo, um modelo que está em total antagonismo, em completa oposição a esses falsos modelos pregados pelos falsos profetas do Vaticano II. Ouçamos o que o Papa Pio XII tem a dizer. Confiado em Deus e em seu auxílio, certo e oportuno, São Bento, encaminhou-se, pois, para as bandas do sul, e chegou ao local que se chama Cassino, nas abas do monte do mesmo nome, onde outrora se erguera um templo consagrado pelos costumes e ignorância dos gentios ao oráculo de Apolo. Tinha esse, em roda, um bosque dedicado ao demônio, onde, ainda ao tempo do santo, acorria a dementada multidão dos infiéis com sacrílegos sacrifícios. Chegando aí, o homem de Deus derribou o ídolo, demoliu o altar, pôs fogo ao bosque e consagrou o templo à honra de São Martinho e o altar do Deus a São João Batista. Depois, voltou-se à pregação e levava a verdadeira fé às populações que viviam em roda. Papa Pio XII, a Fulgens Radiator, número 10, de 21 de março de 1947. Veja que exemplo luminoso de São Bento. Ele pegou e viu o que havia de bom nas outras religiões e promoveu? Claro que não, ele acabou com isto, que é o certo, e promoveu a verdadeira fé a essas populações ignorantes que viviam em roda. Esta é a atitude católica. Agora vamos ver qual é a atitude de outro santaço da Igreja Conciliar, um santo que certamente está junto lá com os outros
né, falsos profetas, vamos ver o que ele ensina, qual que é o testemunho dele, qual que é o modelo dele, qual que é a atitude dele perante essas falsas religiões. Ele diz assim, João Paulo II, o encontro de oração no santuário do lago Togo foi particularmente marcante. Lá rezei pela primeira vez com animistas, que são adoradores da serpente sagrada. Isso João Paulo II disse em uma locução a 8 de agosto de 1985. E o pior é que ele não somente disse, ele realmente fez. Em vez de pedir a conversão dos animistas, que adoram demônios, ele rezou com eles. Você já pensou São Bento fazendo uma coisa dessa? Ele poderia ser um santo? Na Igreja Católica? Claro que não. E a mesma coisa para um homem desse? Pode ser santo na Igreja Católica um homem desse? De jeito nenhum! Nunca! Só nesta igreja de Satanás pode um homem desse ser dito como santo. É impossível, meus amigos. Impossível. Agora vamos ao ponto 10º. Para encerrar aqui a nossa conversa, vamos a um padre da Igreja Latina, São Cipriano de Cartago. O que ele ensina sobre aqueles que não acreditam na verdadeira doutrina? Diz ele, esses rebeldes, sem dúvida, eles imitam e seguem, os quais, desprezando a tradição divina, buscam por doutrinas estranhas e propõem ensinamentos inventados pelos homens. Isso o Senhor condena no seu Evangelho, dizendo, vós bem fazeis por invalidar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Isso diz São Cipriano de Cartago, em um de seus tratados. Note bem, eles usam tradições inventadas, tradições suas, para negar o mandamento de Deus. Esta é a acusação que nós fazemos a todas essas veneráveis tradições, essas religiões antigas que o Bento XVI ama tanto, né? E que o João Paulo II trata da seguinte forma, diz ele, o segundo concílio do Vaticano exprimiu sincera admiração pelo budismo em suas várias formas. Desejamos a vossa santidade e a todos os vossos fiéis abundância de prosperidade e paz. Aliás, quem disse isso, foi Paulo VI. Paulo VI, em discurso ao líder espiritual budista tibetano, a 17 de janeiro de 1975. E aqui nós encerramos então essa nossa série. Observe, meu caro, o que isto significa. O que toda essa quantidade de informação recebida significa. Significa que a Igreja do Vaticano II não vê problema nenhum em validar e promover as falsas tradições que afastam as pessoas do expresso mandamento de Deus para que toda criatura se converta ao Evangelho de Cristo e observe tudo o que ele prescreveu. Vejam só, isto é gravíssimo. Isto é irreconciliável com o catolicismo. Portanto, se você é católico de coração, se você é realmente católico, não só nas palavras, não só de aparência, mas de fato, então, meu amigo, una-se aos verdadeiros católicos e afaste-se desses falsos profetas, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, todos mentirosos, enganadores, cínicos, falsários, todos eles. Volte as costas para esses falsos profetas, para esses filhos de Belial, para esses infiéis. E une-se à verdadeira Igreja Católica de sempre. Somente assim, somente nesta Igreja Católica há salvação eterna. Juntamente com esses infiéis, há desobediência dos mandamentos de Cristo, há traição, há infidelidade e, portanto, não há salvação eterna. Portanto, se você acha que está muito seguro na comunhão com eles, saiba que é muito pelo contrário. Você corre um sério risco de perder a sua alma se você continuar unido a eles. Portanto, se você tem esse pensamento, eu o exorto, mude de ideia, mude de atitude e volte para a igreja, a única de nosso Senhor Jesus Cristo. E conosco, dê testemunho e rejeite todas essas falsas seitas e religiões que são nada mais do que criações ou instrumentos de Satanás desse mundo. Esta é a mensagem, então, que gostaria de deixar gravada no encerramento desse nosso exame da posição católica sobre as outras religiões.
Eu espero que possa ter compreendido para esclarecer muitas almas que estão confusas e perplexas com toda essa grande mudança que houve, né, do Vaticano II para cá. Espero que aqueles que já têm um conhecimento possam ter sido confirmados e fortalecidos, e que tudo isso seja sempre, sempre, sempre para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até a próxima.